Shalom Adonai, paz do Senhor Jesus Cristo a todos, presbítero Araújo. Eu quero trazer uma palavra de reflexão e despertamento com muita urgência, com muita seriedade para a igreja do Senhor Jesus Cristo, não importa o local, não importa a denominação, não importa o ministério. O importante é que você ouça este alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, no seu horário que você vai ver, ou ouvir esse áudio e vídeo, mas será de muita contribuição para a tua salvação. Julgue diante de Deus e de sua palavra, se o que vou dizer agora para você, se o que eu trago agora vem do Espírito ou não, conferindo a sua Bíblia. Lucas capítulo 13, versículo de número 22 ao 24, diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: São poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então veja a resposta do Senhor Jesus Cristo. Uma direção para você que quer entrar no arrebatamento, uma direção para você que quer fazer parte das bodas. Afinal de contas, ele prometeu voltar e há um casamento, há umas bodas a ser comemorada. E ele disse: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então ele está alertando que não é fácil. A apostasia nos enganou, dizendo que por muito tempo é fácil entrar no céu. Nunca foi. Nunca foi. A porta estreita e o caminho estreito foi sempre pregado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: é difícil, não é fácil. Esforçai-vos, porfiai-vos por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo, disse o Senhor, muitos procurarão entrar e não poderão. Veja, se muitos vão procurar entrar por onde? Entrar pela porta estreita, não vão entrar. Imagine os que não estão procurando entrar. Imagine os que estão agora acomodados, vivendo nos templos, andando ainda nas portas largas, nos caminhos largos. Você acha que vão entrar? Ele alertou que o caminho é estreito, assim como a porta é estreita. Então, muitos procurarão entrar, mas não poderão. Por quê, presbítero Araújo? Jesus dá a resposta em Mateus 25. Na parábola das 10 virgens, ele vai dizer o porquê muitos vão procurar entrar, mas não vão poder. Então eu quero ler a parábola e você vai entender porque muitos vão procurar entrar, mas não vão poder entrar. E como já está dito aqui na parábola das 10 virgens, as 5 nécias, elas são aquelas que vão procurar entrar, mas não vão poder. Agora, o mais importante é descobrir o que foi que fez, por que elas não entraram. Por que as 5 virgens entraram, as virgens prudentes, nécias entraram, porque também está escrito aqui. E por que as outras demais não entraram. Eu vou falar agora por que as virgens prudentes entraram. Veja bem, a Bíblia diz que todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo, cada uma delas levando a sua candeia, porém o grupo de sábias levaram nas suas candeias azeite, mas também levaram azeite de reserva, em vasilhas distintas. E todas elas foram ao encontro do esposo. Olha a igualdade, elas eram virgens, elas foram ao encontro do esposo, elas foram com suas candeias acesas. Todas elas dormiram, como diz a palavra de Deus, a parábola. Todas dormiram e à meia-noite, quando saiu o grito, todas despertaram. E quando elas despertaram, elas foram preparar suas candeias e a diferença está aqui. Por que não puderam entrar? Você sabe que as virgens prudentes, elas tinham levado azeite de sobra, elas prepararam suas candeias. E as nécias, elas despertaram e quando foram preparar suas candeias, não tinha azeite. A diferença está aqui. A diferença está aqui porque quando chegou a meia-noite e foi o anunciado que o noivo viria,
Imediatamente elas perceberam que precisariam estar com as candeias acesas para prosseguir a viagem, para concluir o trajeto, o objetivo, que foi se encontrar com o noivo. Então, as 5 nécias não puderam continuar a sua trajetória. Por quê? Porque não tinha o azeite. E elas pediram às prudentes negaram porque não podiam dividir. E ainda disse a elas, vão comprar, tem quem venda. E elas foram comprar. Quando elas saíram para comprar o azeite, chegou o noivo e elas entraram no salão nupcial, elas entraram para o casamento, elas entraram, passaram pela porta que Jesus disse, a porta estreita, porfiai por entrar pela porta estreita. Então as virgens sábias, elas entraram para o casamento. Logo depois, as virgens nécias voltaram e bateram na porta, pedindo, clamando, rogando, suplicando que abrisse a porta. Porém o noivo, ele mesmo responde e diz, eu não vos conheço. Presbítero Araújo, onde é que está o alerta? Onde está o alerta? O alerta está neste momento em saber identificar o tempo, o momento profético. Eu não entendi, você vai entender agora. Esse momento, nesse instante que estamos vendo as profecias, os sinais que antecedem a vinda do noivo, nesse instante que estamos vendo as nações sendo sacudidas por terremotos, maremotos, pragas, tsunamis, enfermidades, nesse momento que estamos vendo o colapso, neste momento econômico no mundo inteiro, então você identifica que são sinais que o próprio Jesus disse, quando tudo isso estiver acontecendo, é porque eu estou perto, eu estou às portas, veja bem. Então, a identidade das noivas sábias não é apenas porque elas conservaram e mantiveram suas lâmpadas acesas com azeite de sobra, não, é porque elas identificaram a importância de manter-se acesa, entenderam que o período em que o noivo está chegando, por ser meia-noite, é um período crítico, perigoso, escuro, e não podiam faltar azeite. Então veja bem, seja sábio, você, servo de Deus, serva de Deus, seja uma virgem sábia, identifique neste momento o tempo em que estamos vivendo, o tempo profético. Os sinais da vinda de Jesus estão ou não estão diante dos nossos olhos? Estão sim, e você não pode mais viver como uma virgem nécia, uma virgem imprudente, que não sabe identificar o período. O problema não foi ter dormido, porque as virgens prudentes dormiram também. Mas elas despertaram ao grito da meia-noite e elas prepararam a candeia. Com esse alerta eu quero dizer para você, a salvação e a participação para o arrebatamento é crítico. Porque Lucas 13 disse, muitos procurarão entrar e não vão poder. Muitos vão procurar entrar e não vão poder. A minha pergunta para você é, as virgens nécias procuraram entrar ou não? Elas ainda chegaram a bater na porta ou não? Elas eram virgens ou não? Elas estavam com suas candeias, tinham um pouco de azeite ou não? Elas tinham tudo que as outras tinham. O problema é que elas não identificaram a seriedade do tempo profético. Então veja, você ainda vai brincar com a sua salvação ou você vai analisar de fato, comparando de acordo com a palavra, se você é virgem sábia ou virgem prudente, ou imprudente? Os sábios identificaram que não está mais no tempo de brincar. A virgem sábia entendeu que não está no tempo de perder azeite, não tem como dividir o azeite. Está no tempo de guardar, de proteger o azeite, que é a comunhão, a intimidade com o Espírito Santo. Você sabe disso, que um dos símbolos do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, é o azeite. Então veja, esse período que você está vendo agora, um período profético, onde os sinais estão se cumprindo, você tem que guardar sua comunhão com o Espírito Santo. Você tem que estar atento aos sinais, porque a qualquer momento ele vai voltar e só vai entrar para as bodas, as virgens sábias, que guardaram a comunhão com o Espírito, que protegeram o azeite, que mantiveram a vida em arrependimento e santidade, que tiveram foco no casamento. Então veja bem, este é o alerta. Este vídeo está aqui para te alertar concernente a este período e tempo crítico da igreja. Amém, meu irmão? Analise de acordo com a palavra.
Julgue de acordo com a Bíblia Sagrada se o que eu estou dizendo é certo ou errado. A sua comunhão agora, a sua preocupação agora é estar espiritualmente preparado para entrar para as bodas. Se você quiser ser uma virgem sábia, você vai entender que o azeite é o Espírito e a sua busca agora, o seu foco agora é sobre as coisas espirituais. O noivo ainda disse, tardando o noivo, ele foi bondoso, ele disse, e tem muita gente dizendo ainda hoje que Jesus não vem, que ele não vai vir mais, porque está tardando. Ele já alertou.